Olá, estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast Sem Papas na Língua. É um prazer enorme esse encontro com você toda semana. Eu sei que você também fica esperando. Eu recebo muitas mensagens, milhares de mensagens, falando sobre os últimos podcasts. O da semana passada com o Eustáquio, o famoso Eustáquio do INCRA. Nossa Senhora, relembrou pessoas aí, tirou gente aí dos 4 cantos do estado, pedindo mais. Eu já até falei para o Eustáquio, você vai ter que voltar, vamos dar um tempo, você voltar para contar mais história. Tá? Mas vocês estão pensando que Rondônia, moderna, do agro, cheia de tecnologia, muita gente nova, que é a dona do pedaço hoje de Rondônia, e isso foi feito por alguém. Alguém criou isso para esta gente nova e está hoje comandando o Estado. Por exemplo, a descendência dos Gonçalves estão no comando do Estado. Né? O presidente da Assembleia, Marcelo Cruz, é filho de Rondônia, é da nova geração. Mas e aqueles que fizeram lá atrás? O cara que carregou o Cacaio nas costas. Estou te trazendo um outro, tão grande quanto o Eustáquio. E eu acho que, em algum ponto, ele até superou o Eustáquio, porque ele pegou um outro caminho. E esse cara tem uma trajetória. Começa pelo seguinte: a primeira maior e mais bonita praça de uma cidade de Rondônia foi esse cara que fez. E eu acho que até hoje ninguém superou. Eu vou mostrar para vocês, apresentar o ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-chefe da Casa Civil, suplente de senador, mas, sobretudo, um daqueles pioneiríssimos que chegaram para nos receber, técnico agrícola do INCRA, lá da cidade de Ouro Preto. Gente, eu estou falando de um cara que foi prefeito de Ouro Preto 2 vezes e que, nesse momento, ainda empresta a sua inteligência e o seu conhecimento ao povo de Porto Velho. Ele é, agora, o secretário da Agricultura de Porto Velho. Eu trago para vocês o pioneiríssimo, o construtor de cidade, desbravador de selvas, pioneiríssimo cara que lutou pelos técnicos agrícolas, carregou a bandeira de transformar os técnicos agrícolas, amparado por uma lei que regulamentasse sua profissão. Eu estou falando de Carlos Magno Gomes. É isso? Ramos. Errei o último. Ramos. É com você. Obrigado, Osmar, pela apresentação, né? Você faz parte dessa história também, por isso você sabe contar não o dia a dia, mas a participação nossa na vida desse promissor estado, né? A cada ano um estado novo, mais pujante, mais crescente. É um prazer estar aqui falando com você, falando com todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, nesse momento aqui, nessa 1 hora de bate-papo aqui, relembrando o passado, falando da presente e perspectando o futuro, né? Ainda não sei se posso pensar nisso ainda, mas Deus proverá, né? Você é um homem que sempre sonhou muito, sonhou alto, e Deus te abençoou, dando para você a condição de realizar estes sonhos. Eu lembro do que eu acho que tenha sido a tua primeira batalha política de Rondônia. Foi a de regularizar a condição dos técnicos agrícolas de Rondônia e do Brasil. Você, naquela ocasião, contava com o apoio de um outro técnico agrícola, seu amigo,
que te hospedava em Brasília, né, chamado Francisco Sales Duarte de Azevedo, que nos deixou há um tempinho atrás. É verdade? Foi a sua primeira bandeira política por esse estado? É verdade. Em 1981, foi fundado a ATARON, Associação dos Técnicos Agrícolas de Rondônia. Que você fundou? Não, na verdade, nós fundamos. E quem foi o primeiro presidente dela foi um colega nosso que se elegeu presidente, e depois de menos de um ano, a gente tinha uma força naquela época, uma força política muito grande, porque era um número imenso de técnicos agrícolas que foram recrutados por esse estado, né? O INCRA mesmo era um acolhedor desses profissionais em grande número. Naquela época a demanda era muito grande, né, de distribuição de terra. Estava começando, a partir de 1970, começou a colonização no estado de Rondônia, em Ouro Preto precisamente, né, criado o Pique Ouro Preto por Assis Canuto, né, capitão Silvio de Farias e demais. E naquela época chegavam os profissionais, e lá tinha o INCRA, tinha a Embrapa, tinha a CEPLAC instalada, né, em razão... ficou o celeiro do início de um estado pujante do interior, porque já existia Guajará-Mirim, Porto Velho, inclusive os vereadores de Porto Velho eram todos do interior, assim, alguns do interior representando. Nós tínhamos gente que morava em Pimenta Bueno, você também, Osmar Vilhena, Adilson. Osmar Vilhena era de Vilhena. Osmar Vilhena era de Ji-Paraná, né? Ji-Paraná. Adilson era de Pimenta, enfim. Aquela oportunidade, houve um embate político nessa eleição da Associação dos Técnicos Agrícolas, e realmente houve uma compra do nosso presidente na intenção de afastar ele desse movimento e eles não deixar que esse movimento crescesse no estado, né? Então, em 1983, precisamente, aconteceu isso. Então, logo ele afastou, o movimento não perdeu, porque eu chamei a responsabilidade para mim, resolvi assumir isso. Eu era funcionário federal do território federal de Rondônia, e naquela oportunidade houve a transformação para Estado, né? Estava naquela transição, e eu era funcionário da Secretaria de Agricultura, e naquela oportunidade, em razão de eu ter assumido essa frente, eu fui demitido, né? Você foi exonerado. Eu fui demitido a bem do serviço público, porque era assim que funcionava a coisa, você, né? Era um subversivo. Na época era um movimento, aí naquela época o Lula estava naquela andança pelo país, ele passou no movimento nosso naquela época, sabe? Foi assim... Então era realmente, não que eu era de esquerda nem nada, é porque a gente fazia um movimento forte, porque nós tínhamos problema naquela época com o CREA, porque por sermos de nível médio, a gente participava de um conselho que a gente pagava e não usufruía praticamente dos benefícios naquela época. E nós tínhamos o problema de ser um profissional e não ter a profissão regularizada. Isso. Eu mesmo estudei em colégio interno no interior de São Paulo, formei técnico em agropecuária, mas minha profissão não existia. Era uma situação complicada, né? E aí a gente conseguiu eleger o Sales, deputado federal, no movimento dos técnicos, né? Mais o povo de Ariquemes, que ele tinha sido administrador de Ouro Preto e foi administrar Ariquemes, né? Naquela época. Isso. Era administrador de Ariquemes. Em 79 ele foi para Ariquemes. Em 79 foi para Ariquemes. Aí ele galgou essa candidatura, né? No primeiro mandato, né, quando o Estado começou a eleger seus representantes em Brasília,
criou a Constituição Estadual, constituiu a Assembleia, os demais órgãos, instituições. Então, nós naquela oportunidade, estava em 1985, a gente movimentando em Brasília muito, existia uma federação dos técnicos agrícolas, que era historicamente fundada já há alguns anos, né, que compunha todos os técnicos do Brasil todo, as associações dos técnicos do Brasil todo. O Mário Limberg era, na época, presidente, e é até hoje, e a gente fazia um movimento dentro do Congresso Nacional da tentativa de regularizar essa profissão, coisa que até hoje alguns profissionais ainda, por exemplo, agente de saúde, existe, mas não é uma profissão reconhecida, né? Então, não sei se já conseguiram é uma labuta deles para regularizar. Os técnicos em edificações tinham o mesmo problema. Aí o que nós, no apagar da luz, nós tínhamos o deputado estadual Genivaldo Souza, técnico agrícola, Francisco Salles, deputado federal, com a representação muito boa em Brasília. Através dessas duas pessoas, nós conseguimos uma audiência com o presidente Figueiredo, onde estava presente o Eustáquio do INCRA, eu, o Souza, deputado estadual, o presidente Fenata e o deputado Hugo Bill e Salles, que era de Santa Catarina, Hugo Bill, que eram os dois técnicos agrícolas dentro da Câmara Federal. E conseguimos essa audiência e não lembro o dia, mas 5 de novembro, acho que foi isso mesmo, 5 de novembro. Posterior a essa audiência, nós conseguimos o decreto de regularização da profissão, que foi uma vitória muito grande para todos os profissionais do Brasil todo, e nós fizemos parte disso, né? O Salles ficou muito, muito feliz, porque pôde justificar, né, no seu mandato, um trabalho da categoria. Uma das primeiras contribuições. Justamente, né, retribuindo dele, né? O que nós fizemos por ele, né? As candidaturas dele foi muito apoiada pelo... Eu lembro bem, era um trevinho, o sloganzinho dele era nosso futuro. Nosso futuro e um estrevinho. Eu lembro bem disso. Isso mesmo. E aí eu militei nessa associação, fui diretor da Federação Nacional do Técnico Agrícola, e hoje tem até o conselho próprio, né? Já não depende mais do CREA. Hoje tem os conselhos dos técnicos agrícolas que foi criado também, que é uma lei federal, né? É uma luta toda que a gente fez. Como também o Salles criou a ARON, né? O Amorim criou a ARON, quando o prefeito de Ariquemes. Aí ele abandonou a ARON, o Salles foi prefeito, assumiu a ARON, aí ele terminou o mandato e eu entrei no lugar do Salles para o Salles, quando assumiu a ARON era uma pasta debaixo do braço do Heraldo. Era verdade. Né? Debaixo do braço do Heraldo. Aí o Salles fomos encontrar, fomos deputado estadual juntos, eu e o Salles, né? Então a história é bem bonita. Bom, e interessante destacar que naquele tempo Rondônia estava começando, né? Não tinha expressão política nacional nenhuma. E vocês já pegaram uma bandeira de natureza nacional e foram vitoriosos. Era o coronel Guedes, era o governador, o Bezerra era o secretário de Agricultura, né? Difícil, né? O Canuto no INCRA, o Cury no governo, o William Cury. Enfim, estava essas figuras todas desbravando Rondônia, né? Todo mundo botando uma estaca na construção do Estado, né? Justamente. Agora, vale ainda relembrar, você citou aí o Capitão Silvio, né, e o Canuto, os projetos de colonização começaram com Ouro Preto, né? Com a inteligência do agrônomo Canuto, né? Justamente. Dando destino às terras que o capitão arrecadou dos seringais, né, dos seringalistas, né, os cantanedes, uma porção de nome aí que era muito famoso na produção da borracha, látex, né, os seringalistas. Inclusive eu vim em abril de 78, fui contratado pela Sudev ainda, que era a produção de mudas de seringueira que
é a cultura da eveicultura, né? As terras da Nova Vida, lá dos Arantes, dos né? Arantes. Todo mundo tinha mais terra do que podia, e o capitão foi lá arrecadando. Você acompanhou um pouco desse trabalho dele? Não, quando eu cheguei em 78, eu cheguei para trabalhar nesse programa, que era um programa do governo federal vinculado à Essa parte já tinha sido feita. De Agricultura do Território. Essa parte já tinha feito, né? Uhum. Porque eu vim trabalhar no INCRA, executor em Ouro Preto, em 1990, que eu vim trabalhar no INCRA em Ouro Preto, como executor. E interessante que muita gente, inclusive o pessoal da área acadêmica, escreveu, está em alguns livros aí que precisam ser refeitos, e foi dito em muitas palestras, eu vi várias, achando que esse processo de colonização de Rondônia tinha sido pensado e projetado em Brasília. E não foi nada disso, né? Na verdade, o Canuto, em 1968, recém-formado... Ele chegou aqui em 72. Mas na verdade, em 68, aliás, não, Brasília... em 59, que ele chegou aqui pelo IBRA. Mas aí ele foi escolhido ele foi mandado para cá para escolher um local onde pudesse implantar o primeiro projeto. Como o solo de Ouro Preto era um solo muito fértil, o Canuto entende bem disso, ele resolveu ali fazer o primeiro modelo, que hoje no Brasil é um dos projetos de colonização de maior resultado que se fala num projeto de assentamento, né, que é o caso de Ouro Preto, em pequenas parcelas de 100 hectares naquela época, né, hoje tem áreas bem menores, com regiões, por exemplo, como Ariquemes criou Burareiro, criou Marechal Dutra. Marechal Dutra, entendeu? Que são áreas maiores, né? Aliás, lá em Ariquemes teve dois tipos de burareiro, né? Burareiro com 250. Ouro Preto tinha o setor da pecuária, que era a área maiores, né? Do que as áreas no entorno de Ouro Preto. Então, era tudo assim, as reservas, naquela época o Canuto já distribuía as reservas, né? Para dar sustentabilidade nesse desenvolvimento, porque também naquela época se incentivava a explorar o máximo da propriedade, na promessa, inclusive, se derrubasse tudo, tinha o benefício até de ganhar outro lote, né? Assim, se a família fosse muito grande. Não havia as preocupações de hoje. Né? Na época o INCRA chegava primeiro, né? Fazia topografias, picadas, a gente distribuía os parceleiros ainda nas picadas, sem estrada. Então a gente chegava, esse lote aqui é seu, andava mais 500 metros, esse lote é seu, ia distribuindo. A gente saía com aquele mundaréu de gente. Carlos, né? Fala para o nosso leitor essa história da picada, porque o Marco estava lá dentro do mato. A primeira picada quem fez foi o topógrafo. Foi o topógrafo. Mas até o dia de você entregar e levar, o mato já cresceu e fechou a picada. Era um desafio. Vocês pegavam um primeiro marco e diziam, não, o outro está aqui. Mas dava para ter ideia. Aí pegava o facão e ia abrindo e levando o colono. Naquela época tinha muito bicho ainda, muito animal, né? A gente passava algumas situações realmente de muita dificuldade, né? A gente chegou um pouco adiantado nisso. Mas o Eustáquio e seus colegas foram realmente uns aventureiros, porque o Eustáquio trabalhou em Ouro Preto, trabalhou em Jaru, ele veio para Porto Velho bem depois, né? Então, não só o Eustáquio, mas a maioria dos técnicos passou pelo projeto de colonização Ouro Preto. Mas você pegou essa fase. Eu também. Peguei, já estava um pouquinho, mas eu peguei picada ainda, né? Eu lembro das suas botas, rapaz, até hoje eu lembro que tu usava um chapéu todo amarrotado. Eu gostava com um embornal, né? Toda rota, toda... Era o tal do cacá e não era fácil, não. Era o salame, era embutidos, né? Eu lembro bem, tinha
como é que chamava lá, um pernilzinho embutido, aquilo comia com... Era uma aventura, era muito legal. Saudade da época. Valeu a pena, né? Mas valeu a pena, muita né? experiência. Valeu a pena. Eu tinha 20 anos de idade, né? Olha só, né? 20 anos. E não podia namorar a filha de colono. Não, isso era muito difícil, não tinha, era complicado. Ainda tinha essa barreira, O Canuto colocava para vigiar colono, mas também colocava os técnicos. O Canuto tinha como é que falava? Era os fiscais, né, de campo, né? Que eu esqueci o nome que usava lá. Guaxeba, tinha uns guaxeba. Né? Não, era que fiscalizava, né? Porque não podia beber, não podia... tudo uma regra, né? Para a pessoa, o produtor ser assentado, né? E é o que você vê hoje, né? Na verdade... E vocês não podiam também pegar terra, né? Não, para si, né? Quem trabalhava no INCRA, em órgão público, não tinha acesso à terra. Inclusive, tem alguns companheiros que depois, já em 86, que ainda era válido isso, essa regra de não pegar terra, alguns colegas pediram demissão e arriscaram ser proprietários e hoje... São grandes proprietários, são... Foi seu caso? Não. Eu só abri uma loja de produtos veterinários, mas aí eu escolhi o caminho da política e na política não dá espaço, né, para essas coisas. Mas você posteriormente adquiriu terras. Você tem terras ou não? Tem um lote 42 alqueire em Ouro Preto, uma fazenda, né? 42 alqueire era 100 hectares. Era um marechal, né? Para quem chegou, como diz o outro, puxando a cachorrinha, né? São Rondônia é maravilhosa. E, muito bem, aí você passou essa temporada trabalhando como técnico, e como é que você chegou à prefeitura? Qual foi o roteiro? Eu sempre assim tive, meu pai nunca disputou uma eleição, mas meu pai, naquela época, eu era menino, eu lembro, os políticos da região procuravam ele. Meu pai tinha o 3º ano ainda, não tinha nem o 1º grau completo, não conseguiu fazer, era um proprietário de uma pequena terra e marceneiro. Ele escrevia, na época, os discursos era lido, né? E meu pai é quem escrevia os discursos para esses políticos. Lá ele era procurado, não, em interior de Minas. No interior de Minas. Qual era a cidade mineira de vocês? Coromandel. Coromandel fica em qual região? Fica no Alto Paranaíba, próximo ali de Uberlândia, de Patrocínio. Perto do Triângulo, né? Então é próximo ali. E meu pai que escrevia os discursos para esses políticos, né, da época, fazer da região, os prefeitos, vereadores, deputados da região, sempre procurava ele. E na minha família tem um tio que disputou a eleição, perdeu para prefeito, perdeu no interior de Minas, perdeu por 1 voto, e eu não conheço outro, a não ser eu que construí aqui uma vida pública de mandatos, que iniciou. Eu cheguei já aqui envolvido com a política, sempre gostei, né? Como eu assumi essa condição de presidente sindical da Associação dos Técnicos Agrícolas... Que já era um ato político, né? Isso foi acontecendo naturalmente. Eu sempre gostei de estar na liderança, de reorganizar. Enquanto você estava mexendo com isso, quem cuidava da política do Ouro Preto era... Aí veio Haroldo Santos, Joselito Araújo, na época Piau, que era do PT, que foi prefeito. Não, aquele magrinho, baixinho. O Ailton. O Ailton Casares. Ailton Casares, que era ligado ao Salles, né? Foi o administrador lá, quando o Salles saiu para ser administrador em Ariquemes, o Ailton ficou como administrador. O Gentil da máquina de arroz. Gentil, que foi meu sócio nesse... o Belisário, que era PMDBista tradicional. Então, esses foram... E eu, naquela época, eu pedi voto para o Odaci contra Isaac Newton, parece, que era de Guajará-Mirim. Isaac Newton, deputado federal. Até perdemos a eleição, quem ganhou foi ele, depois
né? Então era ainda território, eu, Arlindim, o saudoso Arlindim lá de Ji-Paraná, foi um cabo eleitoral, Xavier. Então, eu comecei a mexer com política, aí veio as campanhas do Haroldo, aí começou a campanha de prefeito, eu sempre coordenando as campanhas. Veio né? o Piau, né? Sempre coordenando. Aí até que em 94, alguém disse para mim, Carlos, a moçada não quer votar mais em candidato seu, não, quer votar em você. Aí eu lancei minha candidatura estadual em 94, me elegi, né? Com o Donizete José, era meu colega de partido, na época do PFL, e foi aí que eu comecei minha vida pública com mandato. Deputado estadual. Deputado estadual. Depois de 2 anos, vim ser prefeito de Ouro Preto por 2 mandatos, né? Aí fui secretário de governo do Bianco, em Ji-Paraná. Aí no Ouro Preto, foi no primeiro mandato, você fez uma praça lá que chamou a atenção e te deu uma notoriedade. Não só a praça. Hoje muita gente fala, porque foi um marco, né? Lá a praça era um lugar um ambiente muito ruim para Ouro Preto, porque era um lago, onde um laticínio foi construído acima da nascente, acima da praça desse lago. Ele jogava o soro dentro do igarapé, ele corria no curso dele, chegava no centro da cidade, ele caía naquele lago e aquele matava capim, todo mundo tudo, com aquele cheiro horrível, né? Aí ficava aquele mau cheiro, aquele incômodo na cidade, tudo, né? Aí eu pensava, convivendo, a gente tomava banho naquele lago, era tão limpo aquele lago. Aí a gente tomando banho lá e divertindo lá, que era muito bonito lá, muita pedra. Aí eu pensava assim, se eu fosse prefeito um dia, que eu ia fazer urbanizar essas margens desse lago e fazer uns pedalinhos, fazer um ambiente para... Aí veio o laticínio, causou esse dano. Aí o homem escutou esse desejo seu. Aí foi o primeiro projeto. Quando eu ganhei a eleição em outubro, eu já comecei o projeto e comecei a fazer aquela praça. Foi praticamente 7 anos de construção, né? Mas ali eu tinha pego um município onde as construções era tudo na época do Teixeirão. Eram construções provisórias, né? O hospital não era de alvenaria, era tudo de ferro, com outro material, já estava tudo apodrecendo. Aí tive que derrubar o hospital, construir, derrubar a escola, construir, derrubar posto de saúde, construir. Era tudo reconstruir, né? Todo Ouro Preto. E graças a Deus a gente pôde fazer uma urbanização de margem da BR. Eu fui o primeiro prefeito a urbanizar mesmo a cidade, assim, eu lavava as ruas, principais ruas. A gente fez um trabalho de conscientização, de limpeza, de preservação, porque tinha aquele... E o povo colaborou com você nisso, né? Porque muito. Foi outro muito. rumo, Nós fizemos um trabalho de conscientização muito forte, foi muito agressivo, inclusive eu, como prefeito, com a população, né? Naquela época eu ofereci aos moradores, não existia calçada em Ouro Preto, eu dei 100% de desconto de IPTU, dei o projeto, dei o cimento, dei areia, só para ele dar a mão de obra e construir padronizou as calçadas. Padronizei as calçadas. Então, o plantio de árvores, eu fui o primeiro prefeito a colocar lixeira nas cidades, e cuidar da BR, da margem. Você pode ver que Ouro Preto é bem cuidado até hoje. Você pode entrar em Ouro Preto, você não vê um papel jogado no chão, você não vê sujeira na rua. É verdade. Há uma educação ambiental muito grande de realmente preservar e dar qualidade de vida a quem mora. Aliás, vale destacar que, nesse sentido, você criou fez ali um trabalho que serviu de marco para os demais municípios. Porque mesmo de Paraná não era assim. Porque Porto Velho enfrenta um problema seríssimo com isso. Ainda não há uma conscientização na população, por exemplo.
nós sofremos com isso. Eu, como secretário, eu faço um trabalho no setor chacareiro aqui, e lá tem muita estrada, interligação de estrada, e é um lugar muito baixo. Na época da chuva, se você não drenar, não fazer drenos para escoar a água, eles ficam o período chuvoso todo dentro de água, entendeu? Vira um mar de água. Então, a gente faz charco, os drenos. Né? O setor chacareiro é um pântano lá. Mas aí as pessoas vão, joga sofá velho dentro, joga geladeira, joga isso, joga aquilo. Joga bicho. Joga animal morto, vai entupindo, vai bloqueando, entendeu? A gente vê na beira dessas estradas aí, as pessoas vai e joga lixo, de entulhos. Existe assim, é um desafio. Na verdade, é um desafio. Na verdade, são povos diferentes, né? Os povos que habitam aqui, majoritariamente, até o povo nativo, diferente do povo de, digamos, Itapuã para lá. A ocupação do interior, ela foi feita, mas assim... povo pobre também que veio para cá. Todo mundo que mas veio... já vinha com uma outra mentalidade. Ele veio, era mão de obra lá no campo, lá fora. Então, todo mundo que veio para ocupar esse interior de Rondônia, naquela época, eram todos agricultores que saíram de Minas, passou pelo Paraná, e tudo como mão de obra, entendeu? Foi ficando difícil... Aí uns passou pelo Mato Grosso, lá e expulsou um bocado. Foi expulsando, aí passou pelo Mato Grosso, aí veio parar em Rondônia, entendeu? O capixaba, o mineiro, o paranaense, enfim, de todos os lugares do Brasil. Aqui, na época, Porto Velho, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, foi recrutado, né? Inclusive, eu acho isso assim, uns pracinhas, por exemplo, tem umas vantagens da Segunda Guerra Mundial de salário, de benefícios, que o nosso soldado da borracha, que foi convocado da mesma maneira, entendeu? Até hoje não tem os benefícios. Não, e o pior que Roosevelt mandou o recurso para o Brasil para isso. Para isso. Então, esses que foram os seringueiros, né, que chegaram aqui para explorar o látex, que era um ingrediente importante, ainda é até hoje, né? As riquezas naturais que a selva amazônica oferecia, né? Então veio muita gente do Nordeste em barcos, né, em embarcações para ocupar esse espaço aqui, quando toda a história aqui, né, tirando as pessoas daqui que já desenvolvia, né, essas atividades de corte de seringa, exploração da castanha, enfim, a estrada de ferro, a história que todos conhecem, que ela tá divulgada em livros, em documentários, enfim, quem tiver interesse conhece a história de como nasceu tudo isso aqui, né? Então, ficou esse povo mais aqui que casou com o pessoal daqui mesmo, né? Então, ficou essa população um pouquinho diferente do interior, que veio lá, o paranaense casou com o mineiro, o Rio Grande do Sul casou com o capixaba, então foi a miscigenação. Então eles tinham um outro grau de civilidade, né? Um outro nível de civilidade. E Porto Velho até hoje está lutando para poder... o prefeito Hildon melhorou muito isso aqui. A população, algumas pessoas, a maioria, assim, tem... Eu não estou dizendo assim que é a população, mas existe uma força agora na gestão do prefeito Hildon Chaves, pelas infraestruturas que ele tem feito, que ele tem melhorado a qualidade de vida do povo. Sim, isso é um processo natural. Há uma pressão da própria sociedade. Hoje você pode ver, tem certeza, se um cidadão vê alguém jogando um lixo no meio da rua, ele não aguenta, ele vai lá e chama a atenção da pessoa, ele denuncia lá. A gestão do Hildon está trabalhando assim muito com essa punição de quem comete esses crimes, né?
Porque isso é um crime ambiental hoje, considerado na legislação, é um crime ambiental. Sim. Né? E isso também causa um custo muito grande para a gestão, que é estar todo o tempo... você vê o centro de Porto Velho, os andarilhos, os lixos estão colocados esperando os caminhões passar para recolher, eles passam primeiro e jogam tudo no chão, espalham. Rasgam o saco de lixo. Principalmente final de semana, no centro da cidade. Ali, na 7 de setembro. Um absurdo isso. Mas, assim, é o preço, né, que paga do desenvolvimento. Mas a gestão Ildo melhorou muito, mas muito mesmo. Sim, porque ele também avançou bastante no processo de urbanização. Justamente. Né, da cidade, né, o asfalto, tudo. Interligação de bairro, as ruas sem iluminação. As ruas escuras, sem asfalto, mato, facilita, lama e né? lixo, facilita, né? Você tem dificuldade de sair de casa, então você joga no mato que está do lado. Acabou. Me livrei do gato morto. Verdade, né? Verdade. Aí você chega com asfalto, com meio fio, né? Já muda a coisa. Já inibe um pouco, né? Já inibe. Verdade. Né? Aquelas pessoas com mais consciência já botam a sua lixeira na frente, já completa a sua calçada. Eu, quando assumi Ouro Preto, assim, logo com 2 meses, né? Eu fui no rádio, porque tinham as pessoas dos açougues, na época tinha muito açougue, né? Porque não tinha supermercado, não tinha nada, era açougue ainda, tinha os mercados maiores, mas não tinha onde jogar aqueles rejeitos, as carcaças. Era sempre na beira das estradas que dava acesso às estradas vicinais. Eu punha para vigiar de manhã e jogava à tarde. Pus de manhã e à tarde, jogava à noite. Pus nos 3 períodos, eles mudavam o lugar de jogar. E eu me cansei daquilo. E fui no rádio falar para essas pessoas que elas eram muito nojentas, tinha cara de porco, que não... Assim, de uma forma assim, bem ofensiva, aquelas pessoas que não buscavam, eu oferecia oportunidade. Chamou elas como elas eram, né? E falei que podia passar na prefeitura, pegar o dinheiro da mudança e mudar dali, que era um mal para a sociedade, né? Aquilo causava um transtorno para as pessoas, crianças, tudo, um mau cheiro, porque aquilo apodrecia, né? Ia com carne, com tudo, urubu para todo lado. Então, assim... aí eu incentivei um pouquinho, cheguei e falei, olha, você que está com a frente da casa suja, você capina ela, põe debaixo da cama, porque até na hora de dormir você está no habitat natural, que é no meio da sujeira. Entendeu? Foi muito agressivo, mas no outro dia já tinha nego limpando na frente da casa. Já tinha... Porque você tem que... Valeu o puxão de orelha. Justamente. Aqui, você pega a feira livre aqui, a feira do Cainágua. Quando ela funcionava, onde é a rodoviária hoje, tinha uns containers de colocar os restos da feira de domingo. Né? Aquilo, vinha o pessoal também de outros lugares que tinha esses restos para jogar, jogava dentro daqueles containers ali também. Você lembra o tanto de urubu que tinha ali, passar na segunda-feira, já estava cheio de urubu, uma sujeira danada. Porque o mais fácil também era jogar todos esses rejeitos no canal que passa do lado. Do lado, né? Mas aí o que aconteceu? A rodoviária veio, nós mudamos a feira de lugar, rodoviária provisória veio, entendeu? Então, você olha aquela região hoje, não tem nem urubu lá mais. Ninguém jogou mais um entulho ali do lado, entendeu? Está uma região controlada. A rodoviária é um exemplo disso. Eu nunca tinha entrado na construção da rodoviária nova. O prefeito esteve lá, acho, segunda-feira ou terça, e ele foi lá e eu quis ir com ele. Pelo amor de Deus, aquilo vai ser um negócio maravilhoso para o município, vai resgatar a dignidade, porque aquela rodoviária antiga era o pior dos piores ambientes que poderia ser um cidadão chegar na cidade, cartão dos piores, de visita dos piores que você podia apresentar. A rodoviária antiga de 79 a 80. Pois é. Porque quando eu cheguei aqui, a rodoviária ainda era aqui na 7.
Aqui bem em frente de onde nós estamos. Nesse espaço ali. Era verdade. Era ali. Aí logo depois que eu cheguei, mudou para ali, para o Jorge Teixeira. Pois é, agora você vai ver... 40 anos depois, você pode ver que no entorno ali já está aparecendo umas construções novas, sim, entendeu? Não vai ter mais aquele ambiente que vai ter tudo bem organizado, bem... Então, é o que você falou, a infraestrutura chega, a melhoria de qualidade de vida chega, e as coisas vão acontecendo, vão melhorando. Eu acho que até as lojinhas de droga vão mudar dali, vão para outro lugar. Então, o prefeito Hildo deu uma contribuição nesses 8 anos muito grande. Não, essa obra aí é icônica. Eu acho que não é só essa obra, né? A gestão Hildo Chaves fez uma diferença aqui considerável nesse município de Porto Velho. Quem conhece aqui desde 78 e você chegou quando, Osmar? 79, março de 79. Pois é. Então, você sabe também como esse Porto Velho passou pelas transformações. Quer dizer, e hoje... Eu cheguei em 79 e cheguei em março e em maio já lancei o Parceleiro. Quer dizer, toda a minha vida aqui atuando como jornalista e acompanhando o Estado. O Parceleiro, né? Faz parte da história. Né? Entendeu? Era então, Parceleiro e Alto Madeira. Acompanhei essa trajetória dos prefeitos aqui todas e eu tenho dito, antes a referência era Chiquilito, né? Chiquilito. Era a referência. Eu acho que Chiquilito a referência... fez um trabalho no centro da cidade também de urbanização bem legal na época. Ele insistiu de manter ali na praça, que o pessoal chama do Baú, que nem o Baú não existe mais, mas é a Praça Getúlio Vargas, se não estou enganado, né? Ele lutou para revitalizar aquela cascata, aquele espaço aquele chafariz, né? No último mandato dele, ele deixou aquilo ali revitalizado, a água descendo, fazendo barulho de cascata, o chafariz com peixinhos lá dentro, limpinho e tudo. Aí assumiu o Camussa, né? E de lá para cá, acabou tudo. Né? Só sobrou a bailarina, né? Que, coitada, está aí pedindo socorro, né? Está doente a bailarina, pedindo ajuda. Ainda hoje eu publiquei uma matéria, né? Estimulando o pessoal a ajudar. Aquela mulher só deu alegria para a gente durante toda a vida dela. E todo mundo pensa que ela é perturbada, mas não é. Ela contribui com a cultura extremamente consciente do que ela faz, né? Olha, às vezes as pessoas confundem, discriminam e não dá tanta atenção, mas o interior daquela menina é muito... O entrevistado é você, mas quem vai contar uma historinha agora sou eu. Eu era diretor de comunicação da Câmara e houve uma audiência pública lá para tratar de um desses assuntos da cidade. E ela estava lá na plateia. Aí chegou o momento, quem quiser falar, tal, ela levantou a mão. O pessoal se olhou, o Hermínio era o presidente. Aí botaram ela lá para falar. Rapaz, essa mulher arrebentou. Quando a mulher terminou de falar, aquela plateia toda estava de pé aplaudindo, os vereadores se olharam, tiveram que levantar e aplaudir a mulher. Ela deu um puxão de orelha, em cada um citando pelo nome. Você, fulano, eu vejo você, isso. Por que não isso? Você, ciclano, presidente, o senhor tem um poder. Rapaz. Não, ela Eu testemunhei isso. Bom, vamos lá. Você está empenhado aqui em Porto Velho, depois de ter passado por estes cargos de deputado federal, deputado estadual, prefeito 2 vezes. E quando você veio para cá, eu fiquei me perguntando, gente, esse homem é um ícone no Ouro Preto. Se ele quiser ser prefeito de novo, não tem quem tire. Eu pensando comigo, que eu e meus botões, né? Eu sei que você
tinha tido problema de saúde e tudo. Eu digo, mas acho que a saúde não, porque você tem problema de saúde aqui, na China, na Lua, onde você estiver. É do humano, né? Eu digo, o que ele veio fazer aqui? Quer ser prefeito de Porto Velho? Será que ele é a carta da manga do Hildo para quando o Hildo partir para um voo maior ficar? É a carta da manga do Hildo? Não, de maneira nenhuma. Você não é, como é que diz, o Coringa? Não. O Hildo já declarou, né, a Mariana como pré-candidata do grupo, né, está bem claro. Ela está trabalhando como numa pré-campanha, né, e isso é definido. Meu colégio eleitoral, como é que fala? Minha base eleitoral? Está lá em Ouro Preto, na verdade. Há realmente uma pressão para me voltar para Ouro Preto, assumir novamente. Mas você sempre teve voto em Porto Velho, Carlos Magno, bastante, nas suas eleições. Eu sempre fui bem votado. O povo de Porto Velho gosta de você. Foi, aqui tem muito, eu trabalhei aqui muitos anos, né? Eu fui chefe de Casa Civil, fui secretário de Agricultura, fui diretor do Ministério da Agricultura aqui. Então, eu fui deputado estadual, trabalhei você aqui. Foi delegado ali perto delegado federal de Agricultura. Perto da Embrapa, né? Perto da Embrapa. Então, eu trabalhei muitos anos aqui, né? Então, assim, como prefeito, presidente da ARON, eu tinha que passar um tempo aqui como presidente dos municípios, né? Dos prefeitos do ARON. Então, eu sempre convivi, tenho bons amigos aqui, tenho uma relação pessoal, né, que transforma isso em votos, né, que é uma relação muito transparente, muito afetiva, muito de respeito, de longas datas, jovens também, que a gente conquista no dia a dia. Mas, assim, existe uma pressão para me voltar para Ouro Preto, mas eu, aos 65, caminhando para 66 anos, transplantado, eu acho que já dei minha contribuição para Ouro Preto. Eu acho que, como executivo, é um desafio muito grande. O município de Ouro Preto, o prefeito atual, matou o município politicamente. O município de Ouro Preto foi um município que já elegeu o deputado federal, que eu fui, o Expedito fui alguns meses deputado federal. Nós tivemos alguns políticos lá que tentaram esse mandato, eu tive sucesso, né? Deputado estadual, nós já fizemos 5, 6 deputados estaduais, Souza, Haroldo, Ronildo, Amarildo, Joselita, Carlos Magno, Rosária, 7 deputados estaduais, né? Teve uma época que nós tínhamos 3 deputados da Assembleia, então tinha uma representação, tinha uma bancada, representatividade política muito forte, né? E é uma grande região. Mas o prefeito atual resolveu aniquilar o Marcelino, o Jackson, que é irmão do prefeito atual. Então, são 9, 10, 11 deputados aí que Piau foi deputado. Tem um número imenso de deputados eleitos. Então, sempre teve representante. Hoje nós não temos ninguém. Temos o prefeito, né? E mais ninguém. Porque quando você tem o parlamentar da região, ele demonstra mais interesse, é da base. Então, esse foi um erro político cometido pelo prefeito atual, né? Foi matar Ouro Preto politicamente. Eu ainda, da velha guarda, mantenho ainda uma relação ainda que pode me conduzir a algum mandato. Mas os outros, eu sempre, assim, a gente começou uma vida pública junto, né? A gente ajudou ele a entrar na política, e hoje a gente é um adversário político. Não é pessoal, mas é um adversário político, que eu não concordo com essas atitudes justamente disso. A gente tem que ver mais, assim, o interesse de toda a população. Você está falando do Testoni? Do prefeito atual lá. Então, assim, mas eu não tenho mais... a condição financeira do município não é suficiente para enfrentar os problemas que ainda tem.
os problemas graves de Ouro Preto, tem que terminar aquele canal que eu fiz, ninguém mais fez um palmo. A infraestrutura pesada de Ouro Preto, depois que eu saí, ninguém mais fez nada. Então, fez asfalto, fez algumas melhorias, mas assim, aquele canal ninguém quis enfrentar mais, que precisa, nós já tivemos 2 óbitos em 2021 e 2022, nas enchentes nós tivemos 2 óbitos, um cada ano, e é uma situação, esse ano nós não tivemos problema até agora, porque o período de chuva está bem aquém do que é da nossa realidade, né? Mas é uma obra que precisa ser feita, precisa de uma emenda federal para fazer uma obra daquela. Bom, e hoje está fácil, né? Porque e você não tem representatividade política para conseguir uma emenda de bancada para fazer uma obra daquela. Esgotamento sanitário zero. Apesar de que hoje está fácil, porque o Congresso conseguiu um crescimento substancial no valor das suas emendas. Mas você para buscar uma emenda de bancada, você tem que ter uma representatividade política para você ter acesso a ela. E ali só resolve com emenda de bancada. Emenda individual não dá para pelo fazer. custo da obra. Até porque eu fiz uma obra de qualidade indiscutível, né? Você tem um canal que ele é concretado nas laterais e embaixo no leito, né? Hoje você entra com a máquina em 1.600 metros de canal em Ouro Preto, você limpa ele todinho, você não tem terra, não tem erosão, é tudo no concreto, né? Obra de grande importância para a qualidade de vida do cidadão. Bom, né? Apesar da sua condição de transplantado e da idade, você é um menino. Graças a Deus. É um menino, 68 anos. Olha para cá, 80 anos. E eu estou aqui batendo papo com você e... Também. E quero ir mais um tempo. Já quero ir mais um tempo. Mas você sabe que a gente chega numa certa idade, algumas coisas a gente tem que... algumas coisas vão parando de funcionar, né? Automaticamente. É verdade. Mas eu não, ainda estou nativo. Então, coloquei fígado novo de um jovem de 21 anos. Tem 10 anos, né? Então, quer dizer que está jovem ainda. Você tem chão pela frente, pode buscar um novo mandato aí, aqui ou lá. A hora é de Deus, né? Nossa, né? Que você ainda tem muita coisa para fazer. Olha, para quem carrega alguma comorbidade, seja de que natureza for, ficar parado dentro de casa que é o pior jogo que tem. Aí é muito grande. É tanto que eu estava já na pandemia, eu estava como diretor, eu fui secretário de governo do prefeito Gesualdo, até hoje eu almocei com ele, e fui secretário de governo do saudoso Macito, né, que ficou no lugar de Gesualdo, era vice quando ele foi para o Senado junto comigo. Então, naquela oportunidade, eu tive lá no governo e fui diretor da Faculdade São Lucas, em Ji-Paraná, que adquiriu a UBRA, né? Aí veio a pandemia, parou tudo, eu fui para casa, fiquei 2 anos em casa, depois fiz campanha em 2022, o ano todo, para ser candidato a deputado estadual, né? Aí eu estava no Podemos, me tiraram no último dia, né, da relação de convencionados, né, para disputar uma candidatura a deputado estadual, e depois voltei para casa de novo, para o sítio. Eu moro na área rural lá em Ouro Preto, né, morava lá, ainda moro, minha propriedade está lá ainda. Eu moro lá, tem residência lá também. E aí o prefeito Hildo me chamou para esse desafio, né? Porque ele surpreendeu a todos, né? Porque ele veio do Ministério Público, né? De um
um lado bem diferente, né? Mas conhecendo, né? Parte do poder, eu lembro que ele era promotor da área de saúde na época. Quando ele... Uma área de poder da República, né? Onde o mas ele ralou. Fechado, né? O Hildo ralou por esse interior ainda quando dependia de infraestrutura, né? Ele teve em Pimenta Bueno, de outros municípios, Cacoal, Ariquemes. Então ele conheceu o interior todinho e veio para Porto Velho também. Então ele surpreendeu a todos, né, da forma que ele gestou esse município. Eu como sou gestor há 45 anos na vida pública, surpreendeu a mim quando cheguei aqui também. Tudo dele é planejado, ele dá independência aos secretários, dá seus limites, dá responsabilidade, criou uma estrutura administrativa que protege não só ele, mas os secretários também, dando a confiabilidade na aplicação correta, transparente do recurso. Quando tem algum probleminha, ele mesmo faz a denúncia, né? Pode ser quem for, né? Ele mesmo vai lá e denuncia. Você pode ver que nas denúncias de alguma operação na prefeitura, ele está junto com a polícia acompanhando. E foi ele a denunciar. É uma forma diferente de gestar, né? Praticamente eu sou um dos únicos políticos na gestão dele, que já cheguei no final. Ele tem muitos técnicos que têm experiências, né? De longos anos de gestão pública, pessoas da confiança dele, que trabalhou como ele empresário, né, nas empresas. Então tem todo uma preparação para que a administração dele, o bom relacionamento que ele teve agora nesse final com o governador, tendo essa vitória aí para o governo, essa colaboração do governo também com o município de Porto Velho, os parlamentares, né, que contribuíram. Então ele soube construir isso muito bem. O resultado é a gestão dele, a eleição da deputada, a segunda mais votada dos 24 deputados. Então, a aceitação da gestão dele, né? Eu acho que um político fazer e estar presente nessa banda, vai quem quer, fazer o que ele fez, assediar do jeito que foi, aquilo é o teste de quem realmente está na graça do povo, né? É o teste da Paulista. Então, isso tudo, quando eu cheguei, ele tinha esse desafio, porque ele, quando pegou o município de Porto Velho, os primeiros 6 anos dele, foi de gestão focada na capital, onde morava a maioria da população, onde era carente de infraestrutura, de uma melhoria da qualidade de vida. Ele fez isso durante 6 anos, continua fazendo. Então, ele entendeu que a área rural, os distritos, precisavam de uma atenção especial a partir do momento que começou a sobrar recurso para ele poder atender também essa área. Então, ele, quando me convocou, a intenção dele foi bem clara. Ele me disse: olha, agora eu quero ir fazer a minha parte na área rural, melhorar a qualidade de vida de quem vive no campo e quem mora na área urbana dos distritos. Estamos fazendo isso, fizemos em 2023 uma melhoria muito grande. Falta ainda infraestrutura nos distritos, porque a logística é muito complicada. A gente tem muita dificuldade dessa logística, de você transportar insumos, fazer com que as pessoas morem nesses distritos, funcionários, fiquem lá para produzir para essa comunidade. Então, tem na área de saúde, são professores, são médicos. Você vê, tem professores que trabalham em Jaci, vai e volta todo dia. Entendeu? Ainda. Né? É uma coisa que então, já era complicado. Você tem estar superado, né? Você tem escolas a 350 quilômetros da sede, né? Você tem escola, depois de Cujubim, 120 quilômetros, depois do município de Cujubim. Então, é um grande desafio isso. Carlos Magno, e essas cidades, eu chamo no jornalismo do nosso site, noticiatudaqui.com, de cidades distritais, é como eu chamo. Eu não chamo mais de distrito.
Porque, na verdade, para alguma dessas cidades distritais, o distrito é aquele povoadozinho que está lá no entorno dele, que já tem povoado lá com característica de distrito. Tem vilas com característica de distrito. E são cidades maiores do que 1/3 ou 1/4 dos municípios constituídos. Você tem município com 2.000 eleitores, 2.000 e pouco. Bandeirante tem quase 9.000 eleitores. Olha aí. Muito maior do que muitos Rio Crespo tem quantos eleitores? 9.000 eleitores, deve ser. Que é nesse tamaninho. Então, né? são essas coisas que Porto Velho diferencia. É tanto que a Secretaria de Agricultura ele é diferente dos outros secretários. E não são 2 ou 3 distritos, né? São 13 distritos. 13 distritos. Ainda tem a questão do Baixo Madeira, que o acesso é hídrico, né? Só pela fluvial, água, né? Só pela água, né? E isso dificulta levar insumos, levar benefícios, entendeu? Lá é complicadíssimo. A assistência da saúde, por exemplo. Você pega o transporte escolar de Porto Velho, ele roda em torno de 500 quilômetros fluvial e mais de 15 quilômetros terrestre. Todos os dias. Você imagina o quê? 15 quilômetros é você ir em São Paulo e voltar 2 vezes. 3 vezes. E em São Paulo voltar 3 vezes, todos os dias. Você imagina isso, porque são 7.000 quilômetros de estrada, praticamente. 6 a 7.000 quilômetros. É isso que eu ia te perguntar sobre esse número. Tem quem diga que é 5, outro que é 6, que é 7. Nós estamos terminando. Esse ano, acho que no final do ano a gente consegue um georreferenciamento, ficava muito caro, então nós estamos fazendo isso, trabalhando nas estradas. Porto Velho não tem uma legislação da sua malha viária, não tem uma quantidade de quilômetros definida, não tem uma legislação que proíbe as pessoas de ficar abrindo estrada por conta própria, o interior não tem isso. Porto Velho aumenta de 100 a 150 quilômetros todos os anos de estrada, feita aleatoriamente, sem nenhum planejamento, entendeu? A comunidade mesmo, eles resolvem fazer um travessão, juntam lá, contrata a máquina e faz, e você não tem uma legislação para dar punição para que isso não aconteça. Em torno de Porto Velho, a pessoa tem uma propriedade, ela distribui em chácara, abre um monte de ramaizinhos, e depois a gente fica sabendo só depois que isso aconteceu, que chega demanda para manter a estrada. Isso tudo tem que entrar transporte escolar, tem que entrar o maquinário para manutenção, tem que entrar tudo. Então, na verdade, é próximo a isso, de 6 a 7.000 quilômetros, isso aí eu tenho certeza que vai chegar. Que é um número fenomenal de estrada. O problema é o que eu falo, é solo, a falta de material, que é o cascalho, para dar mais vida útil ao trabalho que você faz. É o problema da logística de transporte de equipamento. Mas ainda tem áreas isoladas que no inverno o cara não entra, não saia, não tira a produção. Nós temos essa dificuldade do represamento dessas 2 represas que trouxe, assim, aumentou muito o lençol freático, ficou muito, em certas regiões, muito... Ele ficou elevado. Elevado, entendeu? Isso faz com que a umidade toma conta das estradas, há muita inundação agora, nós estamos no mês de cheia, mês de fevereiro, 15 de fevereiro até 15 de março é mês de cheia, essas chuvas dessa semana derramou todos os igarapés, alagou todas as estradas baixas. Mas até onde foi possível na seca, você conseguiu dar atenção a todos esses 6, 7 Nós fizemos 95% das estradas. De uma forma assim, mais presente e uma forma mais paliativa. Entendeu? Até porque eu cheguei em fevereiro, tive que levantar equipamentos, tive que organizar a casa, tivemos que fazer todo um procedimento, gestar pessoas, gestar
orçamento, montar equipe. Então foi assim, é uma luta muito grande, não é fácil. Um desafio. Desafio, um dos maiores que eu já enfrentei, se não o maior. Na sua opinião, qual é os maiores gargalos da área rural de Porto Velho? Que quem vier tem que resolver. O maior gargalo é as estradas, porque lá que transporta a produção, lá que o vai e vir do produtor, lá é o que o transporte escolar transporta os filhos desses produtores com segurança. É lá que você depende de, primeiro, implantar essa infraestrutura com segurança de transporte. Segundo, Porto Velho é uma região que despertou para a produção agrícola e pecuária muito rápido. Há 15 anos atrás, Porto Velho era a cidade do contra-cheque. Nos anos 70, ninguém queria nem saber das terras de Porto Velho. Justamente. Então, o despertar de Rondônia foi muito rápido e continua sendo. Hoje nós temos produção de grãos em alta escala, nós temos a ocupação de Bandeirantes, Rio Pardo, por filhos de produtores ou produtores que vieram do interior em busca de mais terra, de colocar seus filhos em cima do... Então tem uma ocupação diferente do restante. Tem a questão também da regularização fundiária. Que é um problema seríssimo aqui, essa questão ambiental também. É do terceiro maior município em crime ambiental, justamente pela falta da regularização fundiária. Eu conversei isso com o Edemir, que esteve aqui. Justamente, você tem o entorno de Porto Velho, que é a produção do chacareiro, produção de hortifruti granjeiro. Você tem o baixo, médio, alto madeira aí, que é mais produção de extrativismo, banana, mandioca e melancia, né? Você tem a 319 também, que é mais ou menos um misto de extrativismo, algumas regiões, né, na margem do Rio Madeira aí, tipo Joana d'Arc, aquelas regiões de assentamento. Você tem outra complexidade, daqui essa divisa com o Amazonas aqui, é muito complicado, porque você tem uma divisa a 20, 19, 17 quilômetros de Porto Velho, mas nós temos estrada a 114 quilômetros, sentido Humaitá, entendeu? Que é de Rondônia. Você tem um pedaço que é de Rondônia, o outro pedaço é Canutama, ou é Lábrea, ou é Humaitá. Você acaba tendo que entrar num estado do outro para ajudar as comunidades. Então é uma diversidade muito grande. Mas o prefeito Hildo, ele também não mediu esforço em colocar orçamento para atender a demanda. O tempo que nós temos limite para trabalhar nas estradas, você tem 6, 7 meses por ano, não mais do que isso. Você teve quanto de orçamento neste ano? Que fechou agora, eu creio 2023. De execução entre combustível, diária, ano de combustível, tudo. Nós tivemos em torno aí, eu acho, de uns 40, 45 milhões. Porque tem uma coisa... Em 2023. Muito mais do que isso quando se coloca pessoal, né? Muito mais, em torno de uns 50, 60 milhões. E esse ano isso teve um incremento para 2024? Não, o prefeito Hildo já garantiu continuar investindo na melhor qualidade de vida do homem do campo e quem mora nos distritos. Você considera que tem uma potencialidade inerte de economia, de geração de riqueza, de desenvolvimento no município de Porto Velho? Que conselho está despertando hoje agora? Já é visível isso, a contribuição do campo na cidade, na geração da economia, de emprego e renda aqui, existe isso aí muito forte, existe a produção no campo. Nós temos alguns gargalos, que por exemplo, o produtor da agricultura familiar, o produto dele não tem agregação nenhuma, entendeu? Ele precisa agregar mais valor ao seu produto. O que significa isso? Na produção, processar sua matéria-prima quando isso possível, né, na organização de sociedade civil, né, dos produtores, na comercialização direta ao consumidor. Hoje nós temos
70% das feiras de Porto Velho é ocupada por atravessador, não é o produtor que vem vender seu produto. Apenas, eu calculo, no máximo 30% faz isso. Nós precisamos, apesar da gente ter transporte da área rural que a gente oferece, mas a diversidade é muito grande, a logística nós não conseguimos atingir. Tem que ver se aquela feira... Tem o baixo madeira, que é difícil, o transporte da produção, que é pelo rio, né? Agora nós estamos fazendo um trabalho de contratação de barco da produção para poder também contribuir e agregar mais valor nesse produto desses ribeirinhos, entendeu? Quem sabe você conseguiria fazer aquela feira da Zona Leste, que é ali ao lado da sua secretaria, uma feira só para produtores rurais, sem um intermediário. A intenção mas assim, a gente agora tem que divulgar, né? Muita gente da Zona Leste nem sabe que ela existe. Agora que o prefeito fez um decreto tirando da CEMUSB passando para a Semagric essas feiras. Então nós vamos ter que olhar com isso com mais carinho. Elas não pertencem à Semagric? Não, era a CEMUSB. Eu só cuidava da feira do Cainágua no domingo. Olha, nós já passamos da nossa hora aqui, nós já estamos aqui no lucro, avançando no horário do outro. Mas vamos encerrar com mais algumas coisinhas. Sobre as feiras que você falou. Veja que as nossas feiras aqui já, no período do Iuro, já deram uma melhorada, uma organização, uma sistematização melhor. Mas estão muito longe das feiras de Ariquemes, de Paraná, de Cacoal, hein? Quando é que nós vamos chegar lá? Você tem uma estrutura, as feiras, por exemplo, você vai em Uberlândia, uma cidade interiorana, apesar de ser segunda maior cidade de Minas, mas ela tem uma vida interiorana, né? Assim, ela é diferente lá, é uma cidade muito grande, que as pessoas, assim, teve prefeitos que desenvolveu muito a cidade, e ela cresceu naturalmente, porque ela está num centro de produção muito grande, muita riqueza, né? Da economia lá, né? Então, as feiras de rua é uma tradição, não tem como isso mudar. Entendeu? Por quê? Porque o alimento faz... Hoje elas estão chegando nos condomínios, entendeu? Tem muito condomínio, tem suas feirinhas aqui em lá Porto dentro. Velho já tem. Já tem em Porto Velho, lá em Brasília mesmo. Minha irmã mora num condomínio, eu vou lá, tem a feira. Tem tudo, tem leite, tem... Tudo que tem numa feira lá dentro tem do condomínio. Mas então, tem que ter também a limpeza, a higiene. Justamente. Aí o que acontece? A padronização... A feira ela precisa ter o ambulante, ela precisa ter aquilo que tem em feira, vendedor de loteria, de din-din, de pastel, de cana, tudo. Tem que ter isso para ser feira, né? Senão não é feira. Tem que ser a feira de Caruaru, né? Tem essa característica. Agora, a segurança alimentar você tem que oferecer, né? Não tem como. Aí o código de postura que tem que... A gente vai fazer uma reunião agora para definir agora os códigos de postura e qual a responsabilidade de quem. Então, também está na fase de organização. Olha, Carlos Magro, foi um prazer muito grande receber você, mas eu ainda vou perguntar mais uma coisa antes de você se despedir. A eleição, esta eleição de 2024 para prefeito e vereadores, é uma eleição igual às foram todas as outras do passado, ou ela tem algum diferencial? Não, eu acho que a legislação mudou muito, né? Mudou muito. Eu acho que o eleitor está mais consciente. Eu que fui da época de pedir remédio, de pedir telha, de pedir, entendeu? Esse toma lá da cá, né? Hoje a realidade é outra, há um movimento para que as pessoas possam avaliar os candidatos, seus candidatos, mas ainda tem muito desfavorecimento. A consciência, a política, ela melhora quando o eleitor absorve isso. Não adianta deixar isso só a cargo do político de mandato. É o eleitor que tem papel fundamental nisso. Ele tem prazo para analisar as candidaturas, ele tem prazo. Mas ainda há uma relação muito, muito ruim, entendeu?
Você vai votar, muita gente vota pensando no benefício próprio, entendeu? Isso é extremamente comprometedor para você viver numa sociedade onde você tem que partilhar, entendeu? Você tem que comungar, você tem que ajudar, você tem que transmitir. Eu acho que precisa mais olho no olho, precisa de mais responsabilidade. Eu participei 4 anos do Congresso Nacional, lá na Câmara Federal. Eu não tenho coragem de voltar para aquele lugar, se não melhorar um dia, porque lá eu vi isso assim, bem transparente, sabe? As decisões são muito individuais, a favor de si próprio. E eu cheguei lá assim numa tentativa de estar representando realmente, porque são 500 deputados, mas são 200 milhões de habitantes esperando algo para sair lá de dentro. Então, o que aconteceu? Hoje, o judiciário está legislando, porque o próprio legislativo não se incumbiu de assumir seu papel institucional, que é fazer leis, que é proteger, que é muito lobby, muita vantagem pessoal, muita vantagem de um segmento em detrimento do outro. Assim, essa política é muito ruim. Esse extremismo que nós estamos vivendo agora, de radicalismo extremo, de esquerda, direita, eu acho que política, para mim, são as pessoas, entendeu? Estatuto partidário é a única coisa que sobrou da ditadura, assim, que está bem transparente. Você é presidente de um partido aí, o seu presidente nacional mete a caneta lá, te derruba da noite para o dia, entendeu? Não existe assim. Então, tudo isso, eu acho que é o tempo. Eu queria ver na minha geração ainda algo novo, evoluindo, e eu não, assim, eu sou um pouquinho, eu sempre que eu quero participar, eu quero que essa coisa seja diferente. Como você vê a participação do STF e do TSE hoje na política? Eles estão tendo uma participação, digamos, republicana? Ou você acha que eles estão intervindo no processo? Não, e, de alguma forma, até desvalorizando o voto? Porque assim, você dá o eles voto, só estão fazendo isso pela fraqueza do Congresso Nacional. Você acha que o problema está ali? Tá, porque a Constituição é muito clara. Os 3 poderes existem, entendeu? Se o Congresso firmasse posição, não tinha Supremo que ultrapassava isso. Se posicionasse, se abrisse CPI para julgar também eles, entendeu? Todos nós somos seres humanos, são passíveis, são prestadores de serviço, principalmente quem está no serviço público. Tem que submeter a isso, o Congresso tem que ter, mas não consegue evoluir porque lá tem um que tem um interesse assim, um tem interesse assim e assim. Então essas coisas não funcionam. Traz isso para uma discussão. Está com 3 anos e meio que eu não assisto um jornal. Entendeu? Eu não vejo nada negativo, eu não entro nessa de envolver nisso aí. Eu sou um cara convertido, exerço minha fé, eu creio em Deus, exerço minha fé, espero nele, porque tudo que eu faço eu penso, Deus proverá, e oro para isso, entendeu? E o que vai acontecer comigo está nas mãos dele, a hora é dele. Eu sei que se eu cumprir com ele, eu vou em busca de algo bem melhor do que eu vivo aqui, nessa terra, entendeu? Que está lá em cima, na morada dele. Então, eu tenho essa consciência e eu vivo em paz comigo mesmo e com as pessoas. Eu não contribuo para esse ódio, eu não contribuo para essa discussão, eu não contribuo, eu contribuo para algo melhor. E eu me senti tão pequeno dentro da Câmara Federal, e impotente, que eu vim para o meu lugar, entendeu? Eu me sinto bem assim, entendeu? Saber que se eu cumprir com Deus, eu tenho uma morada garantida numa vida bem melhor do que eu vivo hoje. E você sentiu que lá você não cumpriria esse papel? Não cumpriria esse papel, que eu não contribuí com nada para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu adquiro um mandato, eu peço o voto. Eu nunca pedi um voto. O voto eu acho que é confiança, simpatia, entendeu? E conquista. Eu nunca pedi um voto na minha vida. E nem peço.
Odeio, nunca inaugurei uma obra, entendeu? Nunca pedi ninguém para bater palma, porque se eu sou eleito e faço o benefício, é obrigação minha ser um bom parlamentar, ser um bom prefeito, ser um bom vereador. Se eu sou funcionário, é obrigação minha eu ser um bom empregado. Porque é tudo assim. Não, eu sou bom, bate palma para mim, me elogia. Ué, mas está tudo ao inverso. Está tudo ao inverso. O político é eleito, pega a confiança do povo e depois faz o benefício que é... Ué, está tudo errado. Quer palma, quer aplauso, quer like, como é que é? Quer like, né? Quer like. Então é isso. Mas, Osmar, obrigado aí, tá? Muito obrigado. De coração mesmo, lembrar algumas coisas, você faz parte dessa velha guarda, né? Eu fico muito orgulhoso. Assim, às vezes eu falo para as pessoas, eu cheguei tão jovem aqui e hoje eu tenho uma história para contar para os meus filhos, para os meus netos. Né? Qualquer um tem essa oportunidade, Com não. certeza. De ver algo de ser desbravado, algo crescer, algo que você adotou como a terra mesmo sua, algo que você nunca imaginou na vida, nunca sonhou na vida, e ter o que a gente tem. Eu tenho isso. Quantas pessoas eram subordinados, até escorraçados, até humilhados no trabalho que fazia lá fora? Hoje são grandes proprietários, são patrões, mas continuam humilde como sempre, porque a raiz dele é aquela, né? Então eu falo sempre, hoje o comércio, às vezes você tem uma loja que vende o mesmo produto um do lado do outro. Você vende mais caro, às vezes aquele cliente vai comprar de você, porque você foi simpático com ele, você recebeu ele com carinho, que ele sofreu tanto na vida, discriminação, que ele resolve pagar para receber o bem. Ser bem recebido. Um pouco mais para ser bem tratado. Sentir, né, o bom tratamento. É verdade. Fechou com a pergunta que eu te faço. O acordo Hildo e Marco Rocha vai até 2026? Bom, se palavra valer, vale, né? Vale, porque eu participei no segundo turno, vi o empenho do prefeito Hildo na campanha. Eu acho que política faz com palavra, ninguém assina documento, né? Aí vai da responsabilidade de cada um em assumir o seu compromisso, né? Eu acho que há muita, assim, intriga de pessoas em volta, criando um ambiente que não é verdadeiro. E os cargos dessas pessoas, tanto do Hildo quanto do governador, está muito acima de uma fofoca, de algo que possa alimentar uma desunião, que não é o bom para a população. A união dos dois não surtiu um efeito positivo para Porto Velho, entendeu? Eles não têm um interesse, que não se confrontam no interesse de cada um deles, que pode se comungarem. Não conflita os interesses. Pode se comungarem. A decisão é dele, não é? Não vou dar palpite, mas eu acho que palavra tem que ser cumprida. Em qualquer coisa, não só na política. Embora seja na política, onde menos a palavra vale. Aliás... Tempo dirá. Não é? Gente, muito obrigado. Foi uma alegria dividir esse tempo com Carlos Magno e com você. Como você está observando, se a gente ficar, tem história. Aqui tem história. Muito obrigado. Um grande abraço. Fiquem com Deus.